Olá, Namastê, eu sou a Lourdes e esta aula é sobre yoga, referente ao nosso trabalho, como nós podemos utilizar o yoga em nossa vida, no dia a dia. E também conhecer a palavra yoga, o termo yoga, o que significa a palavra yoga. Aqui no Ocidente, quando nós ouvimos essa palavra, normalmente nós pensamos em alguém de cabeça para baixo, com aquele contorcionismo que normalmente vem à nossa cabeça. Nossa, é impossível eu fazer isso, eu não vou conseguir. Aí nós vamos para as mídias e vemos alguns tipos de yoga que trabalham de forma muito forte o corpo. O yoga é para todas as pessoas. O que você precisa estar atento é praticar um yoga que lhe serve. Por exemplo, quando você vai comprar uma roupa, você experimenta a roupa. Se ela fica grande, pequena, apertada, então você não compra. Você vai experimentando até encontrar uma roupa que você acha bonita e que lhe serve e que você se sente bem. No yoga é a mesma coisa. Existem diversas linhas de yoga e o que você precisa fazer é experimentar e encontrar uma linha de yoga que lhe serve e que você se sinta bem ao praticar. A palavra yoga vem do termo yuj, o antigo idioma ou língua em sânscrito, que quer dizer juntar, unir ou integrar. É a união de todos os aspectos do ser, o físico, o mental e o espiritual. Tanto que nas práticas nunca devemos focar somente em um, ou só no físico, ou só no mental, ou só no espiritual. Se uma prática ela for somente corporal, então ela não é yoga, ela deixa de ser yoga. Yoga é compostura impassível, escrito por Shankara. Yoga é a cessação dos turbilhões da consciência, escrito por Patanjali, a maior autoridade histórica no campo do yoga. Também devemos lembrar em jamais confundir yoga com hinduísmo, vegetarianismo ou faxismo, nem com uma ginástica ou com um sistema terapêutico. Nós podemos sim usar técnicas do yoga para fins terapêuticos. Quando se trata de beneficiar as pessoas e aliviar o seu sofrimento. Não temos como saber exatamente há quanto tempo é praticado o yoga, mas estudos indicam que essa prática nasceu há mais de 5.000 anos na Índia. E acredita-se que essa sabedoria foi transmitida oralmente de guru para discípulo durante a época védica na Índia, como forma de viver uma vida harmoniosa e conectada espiritualmente, seguindo os escritos Vedas, que vem de Vedi em sânscrito, que significa conhecimentos ou conhecimento, que consiste em 4 livros que reúnem os principais ensinamentos hindus. E neles contém os primeiros registros conhecidos do yoga. Com o passar do tempo, foram surgindo outros textos, como os Upanishads, Bhagavad Gita, Sutras do Yoga, até o Hatha Yoga. E isso foi atualizando, facilitando o entendimento e a prática do yoga
de acordo com as regiões e a sua população. Na Índia, costuma-se dizer que ninguém inventou o yoga. Foi um presente dos deuses para os seres humanos serem mais felizes. Yoga, Vedanta, os escritos antigos, os ensinamentos deixados por nossos antepassados e ancestrais, eles não são para ajudar os outros ou corrigir as outras pessoas e nem para melhorar o mundo. Esse é um processo para ajudar você, um processo para te ajudar a parar de se perseguir, de se criticar, de se julgar e de se punir de alguma forma. É um processo que indica diretrizes para que você se sinta mais feliz, mais satisfeito e em estado de plenitude, independente do que aconteça no dia a dia. Melhora a postura física e vai muito além. O yoga ajuda a melhorar e entender as situações que a vida nos apresenta. E com isso nos colocamos em uma postura mais adequada, ou seja, passamos a atuar de forma mais proativa ou fora da zona dos culpadores. Ao contrário do que se pensa, ser um yogi não é dizer sim para tudo e ser uma pessoa que tenta agradar a todos e que tem esse tipo de preocupação. Ser um yogi, por exemplo, é você ter uma postura que quando for necessário dizer sim, você diz sim, e quando for necessário dizer não, você diz não. Seria organizar as coisas de maneira que funcione bem para todos e organizar seguindo as leis maiores ou conhecendo e aplicando as leis naturais da vida. E isso é fluir na vida. Yogi também não é sentar e esperar as coisas acontecerem. Yogi é ação e, de novo, ação correta. E para que se tenha uma ação correta, uma atitude correta, é necessário, primeiro, observar, ter uma observação, passar por pensamentos, até que se chegue à decisão de qual pensamento é o pensamento correto para que se tenha a ação correta. Observar as emoções, o que determinado pensamento causa no corpo, que tipo de emoção, qual é a emoção, qual sentimento é provocado por um determinado pensamento. Yoga é isso, é a pessoa se auto-observar, ser o observador de si mesmo, o que acontece dentro de si. E como é que se faz isso? Primeiro é o conhecimento. É através do conhecimento que nós temos acesso ao passo a passo do que fazer. Então, vamos lá. Yoga é um sistema óctuplo, ou seja, ele é composto por 8 partes. Estas 8 partes são descritas no texto mais antigo conhecido sobre este assunto, chamado Yoga Sutras, que foi composto pelo filósofo indiano do século VI a.C., conhecido por Patanjali. Os 8 passos do Yoga Sutra de Patanjali são yamas, disciplina externa, niyamas, disciplina interna, asanas, que são as posturas, pranayama é o controle da respiração, pratyahara é a abstração dos sentidos, dharana
é a concentração, Dhyana é a meditação e o Samadhi, que é a integração. Yamas e niyamas referem-se aos preceitos éticos, às atitudes que desenvolvem a saúde mental. Assim, desde o início, o praticante de yoga ele precisa observar e principalmente praticar na sua vida, no seu dia a dia, os valores e virtudes que desenvolvam a generosidade, o respeito a si e por todos os seres. E essas duas partes, yamas e niyamas, elas consistem em 5 partes, 5 passos para cada. Yamas, ou a disciplina externa, o passo 1 é o Hamsa, a não violência. 2 é a Satya, a verdade, não mentir. 3, Asteya, é o não roubar. 4 é o Brahmacharya, fazer tudo muito bem feito, o melhor que você conseguir fazer em tudo que for fazer. 5 é o Aparigraha, é o não acumular, ou desenvolver o desapego. Os passos niyamas, a disciplina interna. 1 é o Sauka, a pureza e a limpeza. 2 é Santosha, contentamento. 3, Tapas, é a perseverança e a disciplina. 4 é Svadhyaya, é o estudo. 5 é Svara Pranidhana, é o caminho espiritual. Essa foi a parte teórica de introdução desse estudo. E a próxima aula teremos a prática corporal. Fique na luz, namastê e até a próxima aula.